noite e que, desde já, eu quero louvar a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque o Senhor é bom. Amém? Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos 121. Esse salmo o Senhor tinha falado comigo no início do mês, acredito que no dia 2, estávamos numa campanha e o Senhor me deu uma direção. E no dia seguinte o pastor Cícero perguntou se eu poderia entrar na escala. E eu já sabia que o Senhor iria falar comigo nesse salmo. Então, que a igreja possa receber, porque o nosso Deus ele é fiel. Ele sabe da minha vida e da sua vida aquilo que você precisa. E por coincidência, e isso não existe no reino de Deus, porque Cristo, ele é cristocêntrico, ele está no poder e no controle de todas as coisas. Nesse mês, o Ministério da Reconciliação na sede, nós tivemos o privilégio de 3 ministros do Evangelho também falarem desse salmo. Então, nós sabemos que Deus quer falar com a sua igreja nele. Amém? Salmo 121 vai nos dizer assim. O título é Deus é guarda fiel de seu povo. Está escrito: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Louvado é o nome de Jesus Cristo. Bendito é o Senhor. Desde já, o Senhor começa a falar conosco nesse cântico que é tão importante. Nós podemos observar, igreja, que os salmos do 120 ao 134 é intitulado Cânticos de Degrau ou Cânticos de Subida. São 13 hinos que está no livro de Salmos para falar algo muito especial da palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Nós iniciamos... Louvado seja Deus, esse salmo dizendo, levo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Glória a Jesus. Primeiramente, alguns estudiosos acreditam que essa expressão, cânticos de subida ou cânticos de degraus, era dada referente ao relógio de Acás. Acás era um rei de Judá, e durante um determinado período, Deus permitiu que ele tivesse a ciência ali, foi pego a ciência e o conhecimento do Egito para se criar um relógio baseado nos degrais, e nesses degrais a luz do sol refletia para marcar, e isso eles tinham entendimento que daria as horas que hoje nós temos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, eles mediam o tempo com a luminosidade do sol. Esse relógio de Acás, ele é anunciado na palavra de Deus pela primeira vez no livro de Isaías 38, quando o rei Ezequias fica enfermo. Você se recorda da passagem que este rei, ele estava no palácio e de repente o profeta Isaías chega no palácio e diz, ó rei, coloca a tua casa em ordem, que tu morrerás e não viverás. E esse rei, ele vira o rosto para a parede e começa a orar ao nosso Deus, enquanto o profeta Isaías está no palácio indo embora. Deus manda ele voltar e dar um recado ao rei. Dizer, olha rei, tu se humilhastes, tu buscaste ao Senhor, e Deus mudou o teu cativeiro e ainda diz que tu terás um reino pacífico e que viverás mais 15 anos. E o Senhor ainda diz para o rei Ezequias, te darei um sinal. E aí vem o sinal do relógio de Acás, que a sombra deste relógio retrocede 10 graus, que acredita-se que foi um período de 40 minutos. Essa é a primeira vez que o relógio é anunciado na palavra de Deus. E veja bem, com esse entendimento, nós podemos saber que existe... isso é só para que os irmãos comecem a entender o que esse salmo está querendo falar do porquê do cântico dos degrais e porque o título Cântico de Subida. Quando vem falando cânticos de subida, os estudiosos acreditam que se refere aos salmos que o povo de Deus havia em determinados momentos, eles estavam dispersos.
eles estavam afastados de Jerusalém. Então, quando havia as festas solenes em Jerusalém, no templo, que o povo precisava se reunir para ir no templo adorar a Deus, que os irmãos se recordam que o povo de Deus, até aquele momento, até Jesus Cristo vir, eles achavam que Deus só podia ser adorado no templo, em Jerusalém. Então, os peregrinos judeus vinham de longe, de cidades distantes, e em um determinado caminho, eles se encontravam. Uns vinham da esquerda, outros da direita, mas, porém, em determinados momentos, eles se encontravam para chegar no templo. E essa caminhada, aquela grande multidão de peregrinos judeus, eles começavam a louvar hinos a Deus. E a grande multidão que se reunia nessa caminhada até chegar ao templo, eles começavam a dizer: em louvor, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E aí se segue todo o salmo que eu já li, que os irmãos conhecem. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, meu irmão, esses peregrinos, esses judeus, nessa caminhada, eles estavam anunciando a glória do Senhor, mas também existe um fato muito importante. Quando eles, em cânticos, em louvores, gritando, adorando a Deus em alta voz, em volta de Jerusalém, era criado, Jerusalém, na verdade, ela está localizada entre muitas montanhas, entre muitos vales, e o Monte Moriá, que é onde foi estabelecido o templo do Senhor, também é uma montanha. E havia no meio de Jerusalém, os irmãos conhecem a cultura, conhecem a história da época, existia um povo muito pagão, um povo que era idólatra, que adorava Baal, Aserá, Astarote, e eles tinham por conhecimento que o ato de adoração deles, desses povos pagãos, eram em cima dos montes das montanhas. Por isso que esses peregrinos judeus, nesse primeiro versículo, começa dizendo: elevo os meus olhos para os montes. Quando eles cantam isso em alta voz, eles estão chamando a atenção desses povos pagãos para dizer que existe apenas um Deus. E esse salmo ele nos diz que esse Deus não está no monte, porque eles tinham o hábito de adorar no monte. Eles já sabiam, eles se prostravam nesses montes, nessas montanhas, em adoração a Baal, em adoração a deuses que não são deuses. Hoje nós temos conhecimento que são, na verdade, demônios. Então, o que eu quero que você entenda, no cântico de subida, onde o povo se reunia, nesse primeiro salmo, ele está dizendo no primeiro verso: eu estou elevando os meus olhos para o monte, mas o meu socorro não está no monte. O meu socorro não está na habilidade que aqueles deuses poderiam conceder para eles, porque eles não podiam nem se ajudar a si mesmos. Veja bem, seguindo, como eu disse, o templo de Jerusalém foi construído ali em cima do Monte Moriá, onde Abraão também ia a matar, assassinar o seu filho por ordem de Deus. E quando ele tenta matar o seu filho, Deus brada que ele não faça isso. Ali era o Monte Moriá que foi estabelecido o templo de Jerusalém. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. No verso 1, a palavra de Deus diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Nós percebemos a alegria dos servos de Deus ao chegar naquele local de adoração. Como os irmãos têm entendimento, eles não podiam, eles não sabiam como adorar a Deus se não fosse no templo em Jerusalém. Então eles, com alegria, com júbilo, eles exaltam a Deus neste momento para dizer que só o Senhor é Deus, e eles estão vendo de longe. Imagina aquela grande multidão, uma montanha distante, onde está lá o templo, eles começam a avistar e eles começam a se rejubilar no Senhor, se alegrar no Senhor. O verso 2 nos diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nesse verso, ele vai nos falando que Deus, ele é um Deus que cuida, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus zeloso pelo seu povo. O verso 3 diz, o 3 e o 4, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Louvado seja Deus. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que não dorme, ele é um Deus que não tosqueneja, ele é um Deus que não esmurece, ele não é um Deus que perde o ânimo, ele não é um Deus que se cansa de forma alguma. Ele é um Deus presente na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. O verso 5 ao 8 vai nos dizer: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite.
O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Louvado seja Deus. Olha que interessante. A partir do verso 5, agora vai nos trazer a realidade de um Deus que guarda, um Deus que protege o seu povo. E não apenas no mundo espiritual, porque a partir do verso 5, traz a realidade dessa caminhada desse povo. E esse povo ali na península do Sinai, ali na região de Jerusalém, é uma região muito quente, é uma região muito abafada. De dia faz muito calor e à noite faz muito frio. E você vê que Deus, ele tem cuidado pelo seu povo, não apenas neste fato, mas eu e você, na caminhada no dia a dia. Eu e você, quando estamos diante de momentos difíceis ou de dificuldade, você vê bem, igreja, que o nosso Deus, ele cuida de mim e de você. As pedras do caminho que esse povo tinha, o nosso Deus protege-nos hoje também, assim como protegia o povo de Israel. A sua caminhada era árdua, era difícil. Esses peregrinos vinham de cidades distantes, como eu disse no início, tinha muitas montanhas, os caminhos não eram fáceis. Eles não tinham, muitas vezes, não tinham propriedade, não tinham cavalo, não tinha camelo, não tinha muitos animais que pudessem andar por esses lugares áridos. Então, a caminhada, muitas vezes, era com famílias inteiras, com crianças, com mulheres grávidas, até chegar em Jerusalém, no local do templo. E eles faziam essa caminhada, e essa caminhada muitas vezes durava dias, semanas, e a minha vida e a sua vida também não está fora dessa realidade. Ainda que não estejamos em Jerusalém, nós estamos indo a Jerusalém celestial, e até chegar para essa caminhada, existe dificuldades, existe caminho áridos, existe tropeços, existe momentos difíceis, mas em todos eles o nosso Deus continua cuidando do seu povo. Louvado seja Deus. Para não deixar apenas nas minhas palavras, nós vemos no livro do Êxodo, capítulo 13, que o Senhor cuida ali do seu povo Israel. Deus manda que Moisés, o seu servo, tire o seu povo ali do Egito. E nessa caminhada até a península do Sinai, para chegar em Canaã, em Jerusalém, essa caminhada levou 40 anos. E desses 40 anos, a palavra de Deus nos mostra que este povo, de quase 3.000 almas, não sofreu dano algum, exceto por sua rebeldia. Mas você vê o zelo de Deus. Como eu disse, o Sinai, o deserto, durante o dia, o calor pode chegar até 50 graus. Enquanto a madrugada, o frio pode chegar até 0 graus. E o que fazer diante de uma multidão? Possivelmente eles iriam morrer da caminhada de enfermidades, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, durante o dia concede a nuvem para proteger do calor. Durante a noite, para iluminar o caminho e aquecer, o Senhor se revela a Israel através de uma coluna de fogo. E isso, o Senhor está nos dizendo que Ele também tem esse cuidado comigo e com você. Hoje nós estamos em rumo a Jerusalém celestial, e este povo buscava o Deus do templo, o Deus de Israel. E o nosso Deus, com zelo comigo e com você, não muda. Ele tem o mesmo cuidado, ele tem o mesmo amor, ele tem a mesma dedicação que ele tinha no passado. É o povo dele que se volta contra ele. E isso, em nome de Jesus Cristo, vai cair da nossa vida. E nós possamos hoje estar mais prontos e mais preparados para tudo que o Senhor tem para falar conosco. Amém, igreja? Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. E se tratando de proteção, igreja, o Senhor continua cuidando de nós, zelando por nós, porque Deus não muda. A palavra de Deus diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Ele ama você, Ele cuida de você, assim como Ele cuidou do seu povo no passado. Ele continua da mesma forma. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse verso primeiro, onde realmente a mensagem que o Senhor tem tocado no meu coração, vai nos falar: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Nós já entendemos que os peregrinos estavam adorando, louvando ao Senhor com este hino, para chamar a atenção dos povos pagãos, para chamar a atenção de Israel, para olhar não para o monte, não para a força do homem, não para a força da imagem, mas para adorar o único Deus, Criador de todas as coisas. E ali estava Israel, diante
de uma grandeza, diante de algo muito importante na vida deles, que era chegar ao local de adoração, e nós estamos aqui fazendo isso hoje, podendo adorar a Deus com essa liberdade, com um culto livre, podendo exaltar o nome do nosso Deus, que é digno de toda a glória. Louvado seja Deus, santo, santo. E o que é interessante, igreja, esses montes onde havia esses atos de adoração, no livro de Números, traz a primeira referência, quando... Louvado seja Deus, o rei Balaque convida o profeta Balaão, ele chama para amaldiçoar o povo de Deus. Ele chega diante de um monte chamado... nesse monte onde havia o ato de adoração, a Baal-Peor, ele diz, olha, amaldiçoa este povo. E o profeta de Deus não consegue amaldiçoar, porque o povo havia proteção de Deus. Aí ele diz assim, olha, causam um tropeço contra o povo na idolatria, para que o povo de Deus pudesse se curvar diante daquele monte, em adoração àquela imagem de Baal, para que viesse surgir um tropeço no meio de Israel, e assim o povo receberia esse tipo de punição. Outro exemplo disso, nós vemos no livro de Reis, no capítulo 6, Gideão é avisado em sonho por Deus, que ele deveria derrubar os muros de Baal, os montes onde Baal havia o ato de idolatria. Então, Gideão vai e derruba tudo, destrói tudo, para você entender que Deus não faz acordo com o diabo de forma alguma. Eu e você, como servos do Senhor, não podemos concordar com qualquer coisa que saia fora da palavra de Deus. Deus, ele é santo, Deus, ele é poderoso, e Deus, ele vê e enxerga todas as coisas. Assim como Deus usou no passado Gideão, o profeta Balaque, precisa todo o mal ser destruído, todo o ato de adoração no meu coração, na minha postura, na sua postura, para que Deus venha continuar sendo rei absoluto sobre a sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Também no livro de Reis, igreja, nós vemos a princesa dos Sidônios, Jezabel. Os irmãos conhecem bem a história. Jezabel é casada com Acabe, rei de Israel, e ela implanta em Israel o culto e adoração a Baal, fazendo com que o povo de Israel tropeçasse de uma forma terrível. E isso, aos olhos do Senhor, foi algo terrível. Deus, ele não faz acordo com aquilo que ele não aceita. Idolatria continua sendo pecado no passado e hoje. A idolatria, ela não é apenas de ídolos, mas também de qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Muitas vezes os pais idolatram os filhos, muitas vezes idolatram o emprego, muitas vezes a beleza do seu rosto ou do seu corpo. Tudo que é idolatria, que ocupa o lugar de Deus, é abominação ao Senhor. Amém? O Senhor, ele é em primazia, ele deve estar em primeiro lugar. Cuidar da sua família, dos seus filhos, do seu corpo, da sua beleza, é consequência da sua vida para com Deus e do seu bem-estar. Amém? Louvado seja Deus. Um outro exemplo bem interessante que nós vemos na palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 27, o profeta Elias. Elias está ali diante dos profetas de Baal, e Elias sarcasticamente diz aos profetas que eles gritassem mais alto, que eles chamassem a atenção desse Deus. Por quê? Esses deuses, que na época eram cultuados, não podiam fazer nada pelo povo, e havia um grande número de idólatras, devido a Jezabel ter implantado este culto em Israel. E Elias ali, ele clama a Deus, louvado seja Deus, e o Senhor responde a Elias. Porém, os príncipes, os profetas de Baal, clamando Baal, eles se retalham, eles choram, eles clamam, eles se jogam no chão, eles pulam, eles sapateiam. Chama por esse Deus que não pode responder. Desde a manhã até meio-dia, nada acontece. E aí entra o profeta do Senhor dizendo, grita mais alto, talvez ele esteja dormindo. Grita mais alto, talvez ele esteja viajando. Quando ele diz isso, ele está trazendo uma realidade muito grande na minha vida e na sua vida. Só existe um Deus que responde ao seu povo. Só existe um Deus que faz com que a sua realidade seja mudada. E ele se chama Jesus Cristo. Elias clama a Deus, ao Deus vivo, e o holocausto que está na frente deles é consumido pelo fogo. A água é toda lambida pelo fogo, consumida. E aí vem respostas do Senhor. E o que Deus diz para a minha vida e para a sua vida? Louvado seja Deus. Hoje, o nosso Deus diz no Novo Testamento, este é meu filho amado, apontando para Jesus Cristo. Ele diz assim, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvis.
E o Cristo amado vai dizer assim ao seu Santo Espírito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje eu e você vivemos para glorificar ao único Deus vivo. Eu e você estamos sobre o domínio, sobre o controle absoluto do Espírito de Deus. E eu e você estamos aqui para dizer que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus vive, que o nosso Deus muda história e somente Ele pode mudar a sua história. O povo ali entendeu do Salmo 121, os peregrinos de Jerusalém, de Israel, compreenderam que essa caminhada árdua e difícil era para adorar o único Deus. Eles tinham ciência que havia idolatria no Monte Moriá, mas eles também reconheciam que somente no templo eles poderiam adorar. E hoje eu e você temos a liberdade para adorar o Espírito da graça, para exaltar aquele que vive e que reina para todos sempre, sem medo, sem reserva, sem receio, porque Ele vive. Então hoje a palavra de Deus vai dizer que nós adoramos ao Senhor com liberdade. O intuito aqui não é trazer uma mensagem de adoração, mas para dizer para você que os teus olhos têm que estar colocados, têm que estar fixo, é no Senhor, não é no monte, porque do monte nada vai vir, não é da muralha, porque também não vai vir nada, mas é unicamente naquele que tem poder para mudar a sua história, unicamente naquele que é Senhor absoluto de todas as coisas, e é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, do qual o Pai diz: a este ouvis. Não existe outro para qual nós devemos prestar atenção. Mas Jesus diz: vamos para a esquerda, vamos para a direita, vamos, porque Ele é absoluto, Ele é verdadeiro e o Senhor não muda. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, glórias ao Senhor. Quando Deus nos revela de onde vem o meu socorro, de onde vem o meu socorro? Vem unicamente dele, igreja. Não é na força do homem, não é na capacidade intelectual que o Senhor te deu, não é na sua habilidade, mas é unicamente no Senhor. O Salmo 20, no verso 7 e 8, vai nos dizer: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque somente Ele pode todas as coisas. Somente o nosso Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. No livro de Filipenses, a palavra de Deus nos declara que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O povo de Israel, em determinado momento, confiaram nesses deuses pagãos. Em determinado momento, o exército confiava na força dos seus militares, da sua potência militar, dos seus cavalos, da sua habilidade, mas os servos do Senhor, ainda que não tenha força, ainda que não tenha muito a oferecer, confia naquele que tudo pode, naquele que muda tempos e estações, assim como Ele fez ali no relógio de Acás, para o rei Ezequias, fez retroceder. Ele pode mudar qualquer coisa por sua causa, porque Deus te ama, tem zelo de você, e você está diante dele, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos entregou o seu Santo Espírito. Então você tem o penhor do Espírito, você pertence a Deus, e somente Deus pode mudar a sua vida. Somente Ele pode tocar na sua história. Creia, confie, espere e descanse. O seu socorro não vem de nenhum outro lado, unicamente daquele que pode fazer todas as coisas. Creia nele, confie nele, espere nele, porque Ele sim tem ouvidos para ouvir, Ele sim tem olhos para olhar, e ainda nos diz na sua palavra: aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem reservado para mim e para você. E quais são os pensamentos de Deus? Pensamentos de paz ao seu respeito, porque é isso que a palavra nos declara. Se Deus tem nos declarado isso, a minha obrigação e a sua é confiar, porque fiel é o que diz: passarão céus e terra, mas a sua palavra não. Creia, confie e espere unicamente no Senhor, porque como Salmos 20 diz, espera em carros, outros em cavalos, nós faremos menção do nome do Senhor. O que esse salmo está querendo nos dizer, irmãos, é que muitas vezes nós colocamos a confiança naquilo que não é Deus, naquilo que Deus não disse. Portanto, a tendência é eu e você nos frustrarmos. A tendência é eu e você vacilar. Se eu confiar em você ou você confiar em mim, em determinado momento eu posso te decepcionar e você a mim. Mas Deus, jamais. Jamais Deus negaria a sua posição ou quem Ele é na minha vida e na sua vida. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele deu direito pelo seu sangue, pela sua carne, a ter acesso ao trono da graça. Louvado seja Deus. Quando a palavra nos diz assim: cheguemos com confiança ao trono da graça, Jesus Cristo, Ele foi ferido, dilacerado, machucado, humilhado, esbofeteado
por sua causa, por minha causa. Então, com essa confiança, com essa ousadia, com essa fé, podemos clamar ao único Deus vivo, podemos buscá-lo em todo momento, podemos dizer: Senhor, socorro, ajuda-me, porque Ele vem, assim como o Senhor nos revela ali no livro de Jó. O meu Redentor vive e se levantará em meu favor. Assim é o Senhor na sua vida e na minha vida, ainda que esteja difícil. Jó chorou, sofreu, teve enfermidade terrível, todos os abandonaram, seus amigos falavam mal dele, seus amigos diziam que ele tinha pecado, que ele tinha feito alguma coisa para entristecer a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que não. Deus permitiu uma ação demoníaca sobre a vida de Jó. E Deus foi glorificado na vida do servo, que era obediente, que era temente e que clamava a Deus, independente da situação terrível que ele vivia. Ele continuou confiando, ele continuou esperando e sabendo que o seu socorro somente o Senhor poderia trazer. Somente o Senhor poderia mudar o seu cativeiro. E não espere menos do Senhor. Ele é poderoso para tocar e mudar a sua história. Ele quer alegrar o seu coração. Ele quer te fazer mais que vencedor, porque a palavra dele já nos garantiu isso. Efésios 1, no verso 3, vai nos dizer tudo que diz respeito à vida e piedade. O Senhor já entregou a nós. Assuma a sua posição de filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Tudo que diz respeito à vida e piedade já foi providenciada na cruz do Calvário para você, para a sua descendência, para os seus irmãos, para os nossos irmãos e para a minha vida. Creia, continue confiando e esperando no nosso Deus, porque somente Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Somente Ele pode fazer na sua vida o impossível. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele é especialista em igreja, em fazer coisas grandes, mas também coisa pequena. Se essa pequena for algo bom para a tua vida, Ele pode fazer. E você se julga: eu não posso, eu não consigo. Realmente, muitas vezes, diante de algumas dificuldades, nós não podemos mesmo. Mas existe um Deus do qual você pode confiar, do qual você pode esperar. Este nunca vai te deixar decepcionado, porque Ele é bom, a natureza dele é boa, Ele é maravilhoso em todo o tempo. Ainda que eu e você venhamos falhar, venhamos errar e pecar, Ele é poderoso para te perdoar, para te lavar, para te limpar, te reconciliar com Ele. Aleluia! Continue confiando e esperando unicamente nele. Não é no monte, não é na força, não é na sua sabedoria, não é no seu eu, é no teu Deus, no Deus que você sustenta e diz: eu sirvo a Deus, eu creio em Jesus Cristo. Crê nele? Crê mesmo? Continue esperando, porque resposta virá. Continue confessando, porque o evangelho de Jesus Cristo é confissão. A palavra de Deus diz: a palavra está junto de ti, no teu coração. Eu e você precisamos viver o que a palavra nos diz. Eu confesso a Jesus Cristo, eu vivo Jesus Cristo, e como diz a palavra de Deus, um dia Jesus vai vir buscar essa igreja, buscar a igreja de todo mundo. E o que você tem preparado? Porque está escrito assim: o nosso Deus, em Coríntios, está escrito que Ele habita na luz inacessível. Para eu e você chegar até lá, é necessário essa caminhada, e nessa caminhada tem pedregais, nessa caminhada existe multidão, nessa caminhada existem situações difíceis. E você, o que está guardando para o Senhor? É santidade? É vida com Deus? É oração? É jejum? É palavra? É culto? É obediência? É respeito aos seus líderes? Se prepare para encontrar com teu Deus nos ares, igreja, porque Ele virá buscar uma igreja santa, uma igreja verdadeira, uma igreja redimida, uma igreja obediente à sua palavra. E Paulo também nos diz no livro de Coríntios: cri, por isso falei. Guarde isso no seu coração. Tem fé? Tem fé em Jesus? O que a palavra dele diz? Você pode todas as coisas nele. Continue confiando, esperando e descansando, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas principados, potestades, domínio das trevas, momentos difíceis, todos nós iremos passar. Mas a minha confiança não está no monte por qual eu vou olhar. A minha confiança não está na minha capacidade, a minha confiança está no Deus, que dos altos céus fez o seu trono, e da terra Ele fez o escabelo dos seus pés, e me disse: tudo o que pedi em meu nome, eu farei, para que o
meu Pai seja glorificado. Aleluia, louvado seja Deus. Igreja do Senhor, continue confessando e esperando no Cristo e vivo, ressurreto, que pode mudar a sua história. Amém? Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos abençoe e realize sobre a sua vida todos os planos dele.